Você quer um montão de coisa, mas acaba não realizando quase nada? Tudo que você deseja conquistar, você acaba olhando para o macro e pensando o quanto é difícil de chegar lá e aí de repente você acaba desistindo? Ou talvez você até elabora algumas estratégias aí para atingir os objetivos que você tem, mas você acaba não conseguindo implementar, ou talvez implementa 1, 2 dias, com sorte uma semana e acaba jogando tudo pro ar? Se sente realizando muito menos e entende ou conta para você que realizar mais dá muito trabalho? Se você pensa assim ou já pensou assim em algum momento, ou talvez conhece alguém que tem esse perfil, esse vídeo aqui é para você especialmente. Seja mais do que bem-vindo e bem-vinda aqui ao Descomplicando com a Fran. O meu objetivo através desse canal é ajudar você a de verdade descomplicar o teu processo de mudança, de desenvolvimento pessoal, de caminhada aí rumo ao bem-estar, felicidade e tudo aquilo que a gente deseja conquistar, que no final das contas se traduz aí em construirmos as melhores histórias dentro da nossa história. Então o objetivo desse canal é exatamente esse, é trazer assuntos que são tão corriqueiros na nossa vida e que às vezes não são abordados de forma clara e objetiva para que a gente saiba como implementar as mudanças. A minha motivação para esse canal, ela vem dos meus atendimentos no consultório com os meus pacientes, porque no geral as pessoas chegam sempre pensando que a mudança é muito difícil, que trazer novas estratégias para sua vida ou reflexões, novas ações dá um mega trabalhão. E de verdade, essa não é a realidade. A realidade é que quando você não implementa as mudanças que são necessárias na tua vida, aí sim você tem um grande problemão, porque a tua vida vai passar como a de todos nós, só que você talvez não vai ter os resultados que você tanto deseja conquistar. E existe sim jeito. As pessoas que realizam muito, elas se utilizam de algumas estratégias, porque todos nós temos o nosso momento da bad, da vontade de desistir, do cansaço, do desânimo. E isso é normal, não há nada de errado, né, dentro dessa questão. A grande problemática é que às vezes a gente agarra nesse momento e a gente imagina que não há mais solução para nós. E o objetivo desse canal é de verdade te ajudar a refletir, sim, mas mais do que te ajudar a refletir, é te ajudar a entrar em ação direcionada e constante pela tua vida. Porque, como eu brinco lá com os pacientes no consultório, refletir é ótimo, mas o que muda a tua vida é entrar em ação. É a gente de verdade botar a mão na massa. E é isso que a gente vai pôr aqui dentro desse vídeo. Então fica comigo até o final, que você vai entender como começar a implementar aí algumas mudanças emergenciais na tua vida. Se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, sou psicóloga, sou Master Coach Ericksoniana, practitioner em PNL, trabalho fortemente a questão da psicologia positiva aplicada à vida, que é a ciência da autorrealização, bem-estar e felicidade. E o meu foco da vida e do meu trabalho é ajudar as pessoas a fazerem as mudanças comportamentais que elas desejam implementar na vida delas, para que elas tenham muito mais sucesso, resultados, bem-estar, felicidade, enfim, tudo aquilo que a gente deseja conquistar aí através dos nossos processos de mudança e de adaptação também, às vezes. Então, o nosso tema de hoje, que vai ser trabalhado aqui, ele diz: só hoje. Como realizar muito mais sem tanto sofrimento assim. E por que só hoje? Só hoje vem de uma das formas de abordar os meus pacientes, de uma das técnicas que eu utilizo, que nos ajudam a fracionar muito daquilo que a gente deseja conquistar, do que a gente deseja realizar. Mas, Fran, você falou só hoje, como realizar muito mais sem grandes sofrimentos, né? Então, primeiro vamos entender um pouquinho o que é realizar. O que é realizar mais, né? No geral, as pessoas estão num estado de vida atual, mas elas estão sempre desejando algo mais. De repente eu li um livro de, sei lá, 100 páginas num mês. Mas daí de repente no próximo mês eu quero ler um livro com 200 páginas. Mas talvez no próximo mês eu quero ler um com 300 páginas. E aí, de repente, ler aquele com as 100 páginas fluiu. Mas quando eu começo no de 200, daí um dia eu procrastinei, um dia eu consegui, outro dia eu não consegui, daí aquilo começa a acumular, vira uma grande bagunça e quando eu vejo, eu acabei desistindo. Então, qual é a ideia? Claro que esse é um exemplo bem simples e bem simbólico, pra gente entender um pouquinho do realizar. Realizar mais é você de verdade conseguir se colocar mais em contato com aquilo que você acredita que vai te trazer ainda mais bem-estar, ainda mais satisfação, autorrealização, felicidade, né? De repente é você conquistar aí mais tempo na tua vida, de repente é você ter resultados mais satisfatórios no teu trabalho, de repente é você se relacionar melhor dentro da tua família. Cada um vai ter aí uma visão diferente do que é realizar mais. Aqui eu tô conectando com os nossos objetivos, com a gente parar aí de desistir, pra gente parar de deixar pra trás aquilo que a gente deseja conquistar, porque a vida passa breve e rápida demais
E quando a gente se dá conta, haviam várias coisas que a gente gostaria sim de ter feito e a gente acabou não fazendo. E aí são histórias que a gente não vai viver, são histórias com as quais a gente não vai conseguir se colocar em contato. Então é muito importante que em alguns momentos da nossa vida a gente pare para fazer algumas análises. E aí eu começo perguntando para você, o que está acontecendo dentro da tua vida que tem feito aí você desistir das coisas que você acredita? Será que são coisas que você de verdade acredita? Será que são coisas que você realmente desejaria? Porque às vezes os meus pacientes chegam e dizem, eu começo um monte de coisa e não termino. E eu digo, tá, mas me explica melhor isso. Esse monte de coisa que você começa e não termina, eram coisas realmente, verdadeiramente importantes para você? Porque às vezes a gente vai começar um negócio que quando a gente se dá conta aquilo não faz sentido para nós. E aí tá tudo bem que você não continue, afinal de contas o teu tempo é precioso, então não desperdice ele com coisas que não são muito significativas e satisfatórias na tua vida. Então primeiro, a gente precisa começar a fazer essa leitura e desenvolver essa clareza do que é mais, o que é realizar mais para mim, dentro da minha vida, dentro das minhas possibilidades. Será que se eu realizar mais, se eu conquistar mais coisas ou meus objetivos, eu consigo algumas mudanças significativas dentro da minha vida? É essa pergunta que a gente precisa se fazer e nunca conectar de forma alguma o realizar mais com não parar quieto. Muito pelo contrário, realizar mais é você entender, compreender o teu tempo, fazer uma gestão adequada e ser mais produtivo utilizando menos tempo. Afinal de contas, você precisa desse tempo para construir as outras histórias que você deseja, seja para estar junto das pessoas que você ama, para poder ter um tempo para você, para poder fazer atividades que você gosta, de repente se dedicar a algum hobby, enfim. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui é a gente ir clareando como que você pode fazer para parar de desistir dos teus objetivos. Então, realizar mais ou menos dentro disso que eu te falei, né? Primeiro você precisa entender o que é realizar mais para mim, o que faz eu me sentir aqui mais realizada de verdade, o que eu tenho de verdade aberto mão aí por um longo período, eu não quero mais abrir, eu não quero mais desistir disso, então começa pensando a respeito disso aí dentro da tua vida. O que mais? Por que tanta gente desiste, Fran, dos objetivos que tem, né? Não é raro. Já citei aqui que os pacientes chegam, desisti, comecei e não terminei. Por que as pessoas desistem tanto, né? No geral, começa pela falta de propósito. Eu nem sei por que eu tinha que fazer isso, eu nem sei por que eu não podia desistir, eu nem sei por que isso era importante na minha vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver são porquês fortes. Por que eu quero o que eu quero? Por que isso de verdade é importante para mim? O que de verdade isso muda dentro da minha vida? Então é importante que a gente desenvolva essas clarezas. Quando você tem um porquê mais forte, as suas chances de desistir elas ficam reduzidas. E no geral o porquê forte ele tem que ter alguma conexão com o teu emocional. Se você deixa, por exemplo, o teu porquê forte é o dinheiro, e não tem nada de errado em ser o teu porquê forte, mas às vezes o dinheiro por si só, ele não te mantém dentro do teu objetivo. Mas de repente ter mais dinheiro para poder comprar uma casa para uma pessoa que você ama e que depende disso, aí já se torna um porquê mais forte. Então só para que a gente entenda, muitas das pessoas que desistem também por isso, por não ter porquês fortes, também desistem por não ter um bom planejamento, também desistem por olhar o macro e esquecer de fracionar, que já já a gente vai falar disso. Então existe uma série de coisas aí que a gente precisa ver e observar antes de a gente começar a dizer que a gente começa e não termina, eu só desisto. Fran, eu não termino nada, né? A gente precisa ter uma atenção especial à nossa comunicação e a como que a gente está dando esses comandos aí pro nosso espaço mental, porque afinal de contas o nosso cérebro trabalha por comando e daqui a pouco tô eu lá dizendo que eu não consigo, que eu não faço, que eu não dou conta, que não tem jeito, e aí o que ele entende? Ele entende isso. Quais são os recursos que ele me devolve? Exatamente esses. Então presta atenção nisso e essas são algumas das razões que fazem tanta gente desistir, porque a gente acaba olhando para aquilo tudo que é difícil. E aí, claro, o nosso cérebro trabalha para economizar energia, então ele vai dizer, viu, é muito difícil isso aí, acho que nem faça, deixe para lá. O nosso cérebro, o objetivo dele, né, é nos manter vivos. E para isso ele entende que a nossa energia precisa ser preservada, ou seja, as minhas pacientes adoram saber disso, eu já falei em alguns vídeos, mas o objetivo do teu cérebro é que você fique o dia inteiro deitadinha na cama, comendo uma pipoquinha, assistindo Netflix, né? De uma forma bem simbólica, é mais ou menos isso que ele quer. Ele quer que a gente não se desgaste. Isso vem lá das nossas raízes históricas, onde a gente precisava dessa energia para sobreviver, né? Era aquela coisa do come, dorme, acorda, tem energia para você correr, caçar e poder comer e dormir de novo para fazer a mesma coisa no dia seguinte. Porque se você não tivesse energia, você, enfim, não conseguia correr, não conseguia fugir, não conseguia caçar. E claro que você ia ser devorado ali por algum bicho feroz. Então, o nosso cérebro, tadinho, mega inteligente, mas ele ainda traz essas raízes e por isso ele nos mantém
mantém tão fortemente dentro da acomodação, dentro da nossa zona de conforto e dentro daquela nossa zona de preguiça também, que é aquela coisa do, eu não vou fazer, né? Se morrer ninguém quer, mas o povo anda numa preguiça de viver que é sensacional, né? E aí não dá pra ter preguiça de viver, porque quando você tem preguiça de viver, automaticamente você vai realizar muito menos, porque aí tudo se torna difícil pra você. Então é muito bacana que a gente comece a rever, a fazer novas leituras a respeito disso, caso contrário, a gente fica ali sempre no mesmo lugar. O que mais que é importante? Então, olhe o resultado final apenas para você se direcionar. Esse é um dos fatores que eu citei aí atrás para você entender dos nossos porquês da desistência. Então, eu olho para aquele macro, para aquela coisa enorme, para aquela ação gigantesca que eu tenho que ter ou para aquele resultado que é surreal e eu penso, não vai dar. Eu não vou conseguir fazer esse negócio de jeito nenhum. E aí, se eu já acho que eu não vou conseguir, quais são as razões que o meu cérebro tem para me dar aí esses comandos do sim, você vai conseguir, vai lá, criatura, vai lá, faz esse negócio. Então, o que é muito importante? Que a gente comece a ver, vamos dizer assim, que é o ponto final, lá, né, o nosso objetivo macro, só pra gente reconhecer ele e saber traçar estratégias. Mas a gente não pode ficar com um olhar só nele. Eu tenho um exemplo simbólico muito bacana, que é lá na cidade que eu nasci, né, de onde eu saí de lá fazendo... No momento da gravação desse vídeo, acho que faz uns 12 anos que eu saí. E lá a gente tem o Morro da Cruz, né? E no Morro da Cruz é um morro onde as pessoas sobem na Sexta-feira Santa, enfim, fazem orações e tudo mais. E lá para subir nesse morro tem 500 degraus. E é muito bonito, assim, é um morro alto, bacana, aquela escada amarela, assim. E lá bem no topo, assim, do morro tem a cruz, né? Então as pessoas sobem aquela escadaria, chegam na cruz, fazem as orações, enfim, acendem velas e tudo mais. É um ritual lá, né, das pessoas da cidade, enfim, que são da religião católica, né? E aí, o que acontece? A escadaria é muito bonita, o morro é lindo, a vista lá de cima é sensacional, né? Quem conhece Lages, é uma cidade de Santa Catarina, então é uma cidade gelada, e Lages é uma cidade bem aberta, assim, então você sobe lá naquele morro e você olha, a vista é muito bonita de lá. E aí, de repente, você chega lá embaixo, antes de subir aquela escadaria, antes ainda, quando você tá vindo assim, lá a pé, na rua ainda, você olha assim, parece aquele monte de formiguinha, e parece que aquele morro é alto, gigantesco, e só de você pensar em subir já te dá até um desânimo, você pensa, ai meu Deus, são 500 degraus, né, e você tem que começar botando o pé no primeiro, e aí vai voltar ainda 499, 498, e assim vai indo, né. Então, quando você olha de lá, esse morro, só de olhar parece que já te dá um desgaste, já te dá uma canseira. E aí você chega lá, então, no pezinho do morro, e aí você olha para aquele monte de escadas e você pensa, caramba, né, lá vai. Ainda mais quando você leva a criança, né, e aí, você sabe que a criança não vai aguentar subir aquilo lá, vai sobrar pra você carregar no colo. Parece que é tão difícil, mas você precisa começar de algum jeito, né? Se você quer chegar lá, quer contemplar a vista, quer, sei lá, seguir o teu ritual, enfim, você vai precisar passar pelos 500 degraus, né? E aí você bota o pezinho no primeiro degrau, e no segundo, e no terceiro, e de repente você vai conversando, vai, sei lá, refletindo, vai olhando a paisagem, e quando você se dá conta, você já tá lá pela metade do morro. E aí você olha e diz, caramba, eu já caminhei tudo isso, né? Posso desistir, voltar, mas eu nunca vou ter a vista lá de cima. Ou, de repente, eu pago o preço de continuar, mas essa metade, afinal de contas, eu já caminhei até aqui, né? E aí você continua. E quando você chega lá em cima, apesar dos 500 degraus, a sensação é que, uau, valeu a pena, né? Que bom que eu cheguei aqui, que bom que eu vim, ou que bom que eu tô podendo contemplar essa vista. E não é à toa que as pessoas chegam lá e sentam e ficam por lá, né? Raras as pessoas que sobem e já logo em seguida descem, as pessoas ficam por lá contemplando e olhando e com crianças e tudo mais, e é muito gostoso, né? No final das contas é uma experiência prazerosa, mas a gente precisa começar de algum jeito e no geral a gente começa pisando no primeiro degrau. E aí, conforme a gente anda, a reflexão e pra gente conectar aqui com o nosso vídeo, com realizar mais, com o Só Hoje, né, você precisa entender que existe uma caminhada e que se você desistir, você nunca vai saber, você nunca vai conhecer as sensações. Então é importante que você encontre recursos para se manter dentro dessa caminhada, recursos que fortaleçam você a não desistir, né? No caso simbólico dessa escadaria, é essa coisa de, poxa, eu quero ir lá, eu quero ir agradecer, eu quero manter esse meu ritual, eu quero ver essa paisagem. E aí você vai se motivando, de repente você vai conversando com as pessoas também, aí você vai se distraindo, enfim.
e se torna algo prazeroso, apesar de que é muito provável que você vá cansar, né? No geral, é um dia de mais calor, então, né, você já chega mais cansado, de repente você vai chegar com sede, mas você vai chegar. Essa é a ideia. E isso serve simbolicamente para a nossa vida, né? Por mais trabalho que dê, cansaço que dê, desgaste que dê, se você desistir, você nunca vai saber, você nunca vai chegar lá, você não vai chegar nem para dizer se ia ou não vale a pena, e você vai ficar num eterno se, e o se é matador, né? E se eu tivesse feito, e se eu tivesse conseguido, como seria, né? E aí a gente, de verdade, não consegue construir aquelas histórias que a gente quer ter orgulho de contar. Então, quando a gente para entender que tudo começa com um pequeno passo e que esse pequeno passo nos leva aí a grandes caminhadas, a gente começa a trazer para o nosso real e para os nossos objetivos também essa reflexão. Funciona assim na academia. Você não chega na academia um dia e você tem o resultado que você quer, mas se você se mantém nela, você consegue sim. Isso acontece numa coreografia, né? Eu já fui bailarina e eu lembro que quando a nossa prof de balé chegava e mostrava a coreografia inteira, assim, no vídeo, a gente pensava, caramba, nunca, né? Mas nem a pau que a gente vai conseguir fazer aí esse negócio, né? E aí eu lembro de uma apresentação uma vez que a gente fez, que foi uma apresentação linda e que todos os bailarinos se conectavam e era como se fosse um teatro, eu era bem pequenininha, e era como se fosse um teatro e um musical junto, era um negócio muito louco, muito bonito. E eu pensei, nunca isso ali vai dar certo, né? Mas é que aconteceu, cada um foi pegando a sua partezinha, e um passinho, e outro passinho, e outro passinho. E quando a gente se deu conta, todo o espetáculo estava pronto. Mas cada um de nós precisou aprender o seu passinho, exercitar, treinar, acreditar que dava conta para que o espetáculo acontecesse. E o nosso espetáculo da vida é exatamente igual. A gente precisa acreditar que dá certo, a gente precisa se colocar aí na direção dessa caminhada, a gente precisa treinar, se exercitar e se porventura cair, levantar, né? Será que nenhuma bailarina antes do espetáculo caiu enquanto treinava? Certamente caiu, certamente todas as bailarinas já caíram e muito. Por que elas continuam? Por que elas brilham no palco? Porque elas não desistem. E a gente precisa encontrar recursos dentro de nós para que a gente pare de desistir. Então essas histórias vêm para que você consiga conectar. Eu entendo e acredito que a gente consegue se conectar muito mais com as histórias. Então que essas histórias te sirvam para entender que dá trabalho para todos nós, mas que um montão de gente vai realizar. E esse montão de gente que vai realizar pagou o preço de quê? Porque é o preço que no geral a gente não quer pagar. Então a gente diz, não vou fazer, mas daí tu se frustra. Daí você não paga o preço, mas fica frustrado. Porque se você não pagar o preço e estiver vivendo a vida que você pediu a Deus, a vida que você sonha, não tem problema nenhum. Agora, se você não tá pagando o preço e tá vivendo uma vidinha mais ou menos, uma vidinha morna, uma vidinha que não é a vida que você quer ter, então tá errado. Então você precisa começar a entender, refletir a respeito do que você não tá fazendo, o que você não tá realizando, que você não tá tendo os resultados que você desejaria ter. Então, pensa nessas histórias e conecta aí sobre isso. Então, o que é muito importante? É muito importante que a gente fracione os nossos objetivos. E como que a gente fraciona? Eu vou te trazer aqui uma das técnicas que é muito bacana, que a gente utiliza dentro do coaching daí, que chama Roadmap, que é uma forma de a gente fracionar. Então, Fran, como que eu faço para fracionar os meus objetivos? Primeira coisa, antes de você querer fracionar os teus objetivos, é importante que você desenvolva clareza sobre quais são os teus objetivos. No momento aqui da gravação desse vídeo, no momento que você está assistindo a esse vídeo, quais são os teus objetivos na tua vida? Os teus objetivos financeiros, o teu objetivo profissional, o teu objetivo intelectual, o teu objetivo em relação à tua saúde, o teu objetivo em relação às tuas relações, à tua família. Quais são os teus objetivos em relação aos teus hobbies, ao teu bem-estar, à tua felicidade, ao teu propósito? Quais são os teus objetivos hoje? O que de verdade hoje você acredita que precisa realizar, que deseja conquistar, que vai fazer aí a diferença dentro da tua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Porque um dos grandes fatores da não realização é eu nem saber o que eu quero. É a frasezinha lá da Alice no País das Maravilhas. Coelho, que caminho eu pego? Mas aonde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, eu costumo dizer que se você não sabe o que você está procurando, você nem vai saber quando você encontrar. Você nem sabia que era aquilo. Então desenvolva essa clareza, clareia para ti o que você de verdade deseja em termos de objetivo, o que é importante para mim. Você não precisa ter vários objetivos, mas você precisa ter alguns que façam sentido aí dentro da tua vida. Então de repente é um objetivo, sei lá, financeiro. Tá tudo bem, não tem nada de errado com os objetivos, eles são teus e se te faz bem, não faz mal para ninguém, dane-se o que o outro vai pensar, combinado? Então, de repente é um objetivo financeiro, ok, mas qual é esse objetivo?
Qual o prazo que eu me dou? A gente precisa desenvolver essas clarezas. Quais são as possibilidades que eu tenho de chegar lá, de atingir verdadeiramente esse objetivo que eu tenho? Então, desenvolva a clareza dos objetivos que você tem para você. Senão, não vai adiantar nada você querer realizar mais, porque você não vai saber nem o que você quer realizar mais. Então, desenvolveu ali os teus objetivos, a gente precisa começar a entender como fazer. Então, Fran, então tá, eu já tenho meu objetivo. E agora? Então, o que que acontece? Quando você tem o e agora, que é a hora que pega mesmo, que dá aquela pisada geral, que você diz, tá bom, eu tenho esse objetivo aqui, mas e agora? Sei lá, eu quero, em, sei lá, 10 meses eu preciso juntar 100 mil reais. Meu Deus, são 10 mil por mês, e agora? Né? E a pessoa começa a entrar em desespero, de repente não é o que a pessoa ganha no mês. E ela pensa, e agora, e agora, e agora, e agora? E ela começa a ir pro problema. Nossa, mas eu nunca consegui ganhar isso antes. Nossa, mas acho que não vai dar certo. Nossa, mas eu não tenho tempo. Nossa, mas... E daí todo o tempo que você tá indo pro problema, você já não tá realizando mais, porque você tá olhando pro problema, ou seja, você tá se estimulando a desistir desse negócio. Claro que eu tô usando aqui um exemplo simbólico, pra gente conseguir compreender com clareza, pra gente descomplicar a questão do realizar mais. Mas então, você vai pegar lá, beleza, são 10 mil reais, eu tenho 10 meses, 100 mil reais, eu tenho 10 meses para conseguir, preciso 10 mil por ano. Ok, beleza. A gente já entendeu. E agora? Essa é a pergunta. Como que eu resolvo? Não é e agora eu não vou conseguir, é e agora? Como que eu resolvo? Como que eu encontro caminhos para de verdade resolver isso aqui? E aí você começa a ir para as soluções daquilo que você deseja. E aí o fracionar, ele entra justamente nos passinhos que você tem que dar antes do teu objetivo. E é esse ou essa a ferramenta que é muito bacana, que chama Roadmap, que nada mais é do que uma rota de ação. O que significa essa rota de ação? Significa que lá no topo, se fosse uma montanha, lá no topo da montanha estaria o teu objetivo. Mas antes de chegar lá no topo da montanha, você vai precisar escalar essa montanha. É a historinha da escadaria lá. De repente o teu objetivo está lá bem no topzinho do morro, mas você vai precisar passar pelos 500 degraus para chegar lá. A pergunta é, como que eu passo esses 500 degraus? Ou seja, a gente sai do objetivo principal, que é o macro, e a gente vem descendo ele. De repente, é preciso perder 10 quilos na academia em 10 meses. Sei lá, então, vamos botar um ano eu vou perder 12 quilos, 1 quilo por mês, legal. Então eu preciso perder 12 quilos. Nossa, eu preciso perder 12 quilos. É muita coisa. De repente a pessoa pode pensar, e agora eu não vou conseguir, porque eu nunca consegui perder 12 quilos, porque agora como é que eu faço, né? Quando eu digo fracione, ou use uma rota de ação, roadmap, o que isso quer dizer dentro do teu objetivo? É aquela coisa assim, ó, 12 quilos vai ser o macro. E aí, o que um pouquinho antes de perder os 12 quilos você tem que ter feito? E um pouquinho antes, um pouquinho antes, um pouquinho antes. É você começar a pensar no pouquinho antes o que você precisa fazer. Quando eu montei meu consultório, por exemplo, eu pensei, nossa, tem que montar o consultório. Caramba, é um investimento, tem toda uma documentação, enfim, é um negócio que vai ali uma grana legal, mas é uma grana importante também de ser investida. E aí você pensa, mas será que eu consigo? E daí se não tiver paciente? E daí se eu não tiver como pagar? E daí se... Ou seja, ali é só problema. Agora você pensa, tá bom, tem que montar o consultório, ok? Eu vou pensar num problema por vez. Então o problema agora é montar. Legal, então a gente tem que montar. O que a gente precisa pra montar? Tá, precisa achar um lugar. Legal, achou um lugar. Agora você precisa do quê? Eu preciso mobiliar esse lugar. Ah, legal. E o que você precisa mais? Ah, eu preciso ver a documentação. Então você vai indo no passinho, você vai fracionando. E o roadmap, ele consiste em você pegar vários papeizinhos, post-its ou papeizinhos aí, corta os papeizinhos, quadradinhos e coloca lá o primeiro, que vai ser o topzinho lá do teu morro, você vai colocar o teu objetivo final. Então, o objetivo final, sei lá, um consultório com muitos pacientes. Por exemplo, usando aqui o exemplo simbólico de montar um consultório. Então, consultório com muitos pacientes. Legal, esse é o meu objetivo final. Mas antes disso, o que eu preciso? Antes disso, eu preciso ter o consultório. Então, você vai botar no papelzinho depois. Então, tá. É como se você tivesse vindo de costa ali do teu objetivo, tá? Então, você tá lá e você vem dando passinho, 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 até você chegar no teu momento atual e saber exatamente o que você precisa fazer agora. Então, eu tenho que, consultório lotado, legal, e um pouquinho antes, porque antes eu tenho que ter o consultório, mas um pouquinho antes, eu tenho que ter o local, e depois que eu tenho, e antes do local, eu preciso ver, sei lá, a documentação, e antes da documentação, o que eu preciso? Eu preciso ter juntado uma grana para poder pagar tudo isso, e entende a ideia? Então você vem trazendo, e quando você vem trazendo, o que vai acontecer? Você vai chegar no passinho que você precisa dar agora. Na ideia, no exemplo simbólico ali do perder peso, de repente você sai do 12 quilos e você vem pra cá entender que agora o que você precisa fazer é talvez encontrar uma academia e marcar uma consulta com uma nutricionista. Opa! Então você já não tem que acordar para perder 12 quilos. Você
Você tem que acordar hoje para marcar o horário, a consulta e a tua academia. Pronto, acabou. E aí amanhã? Amanhã é outro passo. E depois, e depois, e depois, e depois. Essa é a nossa simbologia da escadaria lá, do morro que eu te falei, dos 500 degraus. É você pisar hoje no degrau que você pode pisar hoje. Porque senão você tá aqui no hoje, mas você tá pensando em amanhã ou depois, ou dali um ano. E aí o que acontece? Você se desestimula. Porque te dá a sensação que você tá tão longe, que você tá tão distante do teu objetivo, que você acaba dizendo, viu? Nem vou fazer mais, deixa assim. Então, usar o roadmap, essa rota de ação, consiste em você pegar o teu objetivo macro e ir fracionando ele, trazendo ele em pequenos passinhos até chegar no momento atual, para que você entenda o que você tem que fazer. Um dia eu recebi uma paciente e ela disse, Fran, a minha vida tá uma bagunça, eu não tenho hora pra nada, meu Deus do céu, desespero total, eu tenho que fazer meu TCC, eu tenho que fazer não sei o que lá, e ela tava ali no meio do caos, né? Eu disse, vamos fazer um roadmap, vamos organizar aí essa bagunça? E a gente começou. Então, o principal dela era, sei lá, o TCC, né? Então colocou lá, eu tenho que fazer meu TCC, legal. Mas um pouquinho antes do teu TCC, o que você precisa fazer? Eu não tenho nem o tema ainda, tô desesperada. Legal, então antes do TCC você precisa ter um tema. Mas antes do tema, eu preciso pesquisar para ter esses temas. Ou seja, ela saiu no resumo da história, que ela tinha todo um caos, toda uma bagunça de TCC para escrever e tudo mais. Ela saiu de lá com o passinho de, hoje eu vou pesquisar alguns temas que eu gosto muito para eu começar a entender sobre o que eu vou escrever, sobre o que eu quero falar. E aí depois disso vem um outro passo, e vem um outro passo, e vem um outro passo. Uma pessoa que ganha uma medalha olímpica, ela não ganha assim, né? Ela foi dando uma série de passinhos até ela chegar no objetivo desejado. E com você não é diferente, comigo não é diferente. A gente precisa compreender o nosso objetivo, fracionar ele e acordar todos os dias disposto a dar um passinho na direção desse objetivo. Se você der um passinho todos os dias, imagina que no final de um ano você deu aí 365 passinhos, ou seja, talvez depois desses 365 passinhos você já tenha mais do que chegado no teu objetivo. E aí, pra gente entender e já começar a se encaminhar aqui para um fechamento, eu costumo brincar com os pacientes que a gente precisa viver no só hoje para que a gente consiga realizar mais. Então é você se tirar de novo desses pensamentos ansiosos, dessa antecipação negativa e acordar para viver só hoje. Significa que a gente não vai planejar? Não, muito pelo contrário, a gente já falou, a gente tem lá um objetivo a ser atingido. Mas agora que você já tem um objetivo, não adianta você querer morar lá nele, você tem que estar aqui, que é o único lugar capaz de te ajudar a realizar e chegar lá onde você deseja. Então, quando você fraciona e vive no só hoje, as coisas todas se facilitam para nós, inclusive as nossas dores. E aí eu costumo brincar com os pacientes que eu digo assim, viu? Se eu te convido para fazer um jantar todas as noites por 100 anos, é um convite fácil de aceitar, sabendo que você não vai ter feriado, você não vai ter descanso, se estiver doente você tem que fazer igual. E no geral os pacientes dizem, não, Fran, eu não aceito esse convite. E aí quando eu digo, tá bom, vou reformular, se eu te convidar para fazer só hoje um jantarzinho, bem de boa, bem tranquilo, fica mais fácil? Fica. Por quê? Porque é só hoje. E eu digo, olha só a importância da nossa comunicação, né? Quando é só hoje, então tá mais fácil. Agora, se for 100 anos, é muita coisa. Então, esse é o meu convite para você. Que você decida se conectar dentro do teu só hoje. Ou seja, que você acorde para vencer desse dia. Não de todos os dias, não de uma vida inteira, não de 10, 20, 30 ou 50 anos. De hoje. Então hoje eu vou vencer a minha preguiça, hoje eu vou vencer da minha procrastinação, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou abrir mão de comer uma comida gordurosa e vou comer uma comida saudável, hoje eu vou fumar, sei lá, 1 cigarro a menos, 2 cigarros a menos, hoje eu vou tomar um copo mais de água. Se você fraciona isso no teu só hoje, de forma automática o teu cérebro começa a entender isso mais leve. Porque parece que só hoje eu consigo. Uma vida inteira não, mas só hoje eu consigo. E aí eu costumo explicar para os meus pacientes que quando você vive no só hoje, você de verdade vive. E também quando a gente para pensar, nem tem amanhã, né? E as pessoas dizem, você vai dizer que não tem amanhã, né? Eu digo, não, eu não digo que não tem amanhã, eu provo que não tem. Porque quando você chega em amanhã, ele vira hoje. Então a gente está sempre em hoje. E quando a gente toma isso pra gente como uma verdade absoluta, as nossas dores ficam minimizadas. Porque hoje eu acredito de verdade que eu consigo vencer. Então esse é o meu convite para você, que você decida, que você escolha, primeiro, desenvolver a clareza do que você deseja conquistar, depois disso que você fracione os objetivos que você tem e depois de fracionados que você decida verdadeiramente dar um passinho por dia. É só hoje, então hoje eu acordo disposta a vencer do meu dia. Hoje eu venço da minha preguiça, hoje eu vou vencer a minha falta de vontade, hoje eu vou vencer o meu desânimo. Amanhã é outra história. E todos os dias você acorda para vencer
desse único dia. Só isso, só de você implementar isso na tua vida, já faz com que você se sinta muito mais leve e realize certamente muito mais. Então, saindo desse vídeo agora, começa a implementar, pega aquilo que fez sentido para você, utiliza o roadmap que vai te aliviar um montão e saia de verdade para viver o teu melhor só hoje da vida. Pensa aí o que muda na tua vida em um ano se você de verdade começar agora a praticar e a desenvolver os objetivos e os passinhos aí que você sabe que precisa dar. Comece com um pequeno passo, com aquilo que você sabe que você consegue fazer, mas comece, porque isso já começa a pontuar dentro de você autoconfiança, automotivação, autoestima. Você começa a reforçar que você consegue, que você pode e que você é capaz. Só de você estar aqui comigo até o final desse vídeo já me fala o quanto você tem de interesse, o quanto é importante para você esse processo. Então, saia desse vídeo agora e corre para implementar o teu só hoje. Começa fracionando o passinho que você consegue dar, só é proibido ficar parado. Combinado? Gratidão enorme por ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Se você gostou, se fez sentido pra você, curte, comenta, compartilha aí com as pessoas que você acha que a gente pode ajudar através desse vídeo. Comenta aqui pra mim, diz o que você tá achando desses vídeos, dessas séries e tudo mais. Deixa as tuas dúvidas também. E se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante ter você por aqui. Gratidão mais uma vez, beijo gigante e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!